Estamos iniciando mais um Giro Sindical, um programa realizado pela CUT Pernambuco e pelo Simproja. Vamos às notícias da semana. Durante os últimos dias, o Sindicato dos Jornalistas de Pernambuco, Sinjop, tem feito a sua campanha salarial, inclusive acontecendo 2 rodadas de negociação em que os trabalhadores foram obrigados a dar não às propostas patronais. Pela proposta patronal é a retirada de direitos que impera. Os trabalhadores solicitam, entre outros, 10% de reajuste salarial, bem como a manutenção dos direitos. Também na luta por direitos e pela manutenção do serviço público, os servidores públicos federais, municipais e estaduais, bem como outras categorias, estão na luta contra a PEC 32, a PEC que trata da reforma administrativa e pela qual o Bolsonaro quer acabar com o serviço público. Diversas atividades foram feitas. Aqui em Pernambuco, uma delegação de servidores de diversos sindicatos, compostos pelo Simproja, inclusive, que fez uma bela cobertura jornalística, mais o Sintep, o Sindicato dos Professores de Olinda, dos servidores professores municipais do Cabo, companheiros e companheiras da ADUFERP, Associação dos Docentes da Universidade Federal Rural de Pernambuco e outras categorias, estiveram em Brasília. Já no aeroporto de Recife, o Sintep e o Simproja fizeram pressão sobre os deputados que estavam embarcando. Na terça-feira, diversas categorias de diversos estados do Brasil fizeram belíssima manifestação no aeroporto de Brasília, com muita zoada, inclusive com um batuque do Sintep que foi sucesso no país todo. O Simproja fazendo também uma bela cobertura jornalística. A pressão que os servidores federais, estaduais e municipais têm feito nas cidades, nos estados e em Brasília, tem surtido efeito. Por conta disso, Bolsonaro ainda não tem os 308 votos necessários para imprimir a reforma administrativa. Isso significa que estamos ganhando a luta, porém não podemos baixar a guarda. É importante, portanto, que cada um e cada uma cobre do deputado da sua região, da deputada da sua região, que vote contra a proposta 32. Dizemos que ela precariza o serviço público, que ela acaba com a prestação do serviço público, prejudicando a população como um todo. Para fazer pressão, você pode participar das atividades presenciais ou entrar nas redes sociais e, por exemplo, usar o site Na Pressão. O site Na Pressão, que é da CUT, lhe leva ao deputado e à deputada de todo esse país e cobre dele posição contrária à PEC 32. O lema é: se votar, não volta. Por conta da luta contra a PEC 32, os servidores públicos municipais, estaduais e federais farão um Dia Nacional de Mobilização no dia 28 de outubro. Em Pernambuco, inclusive, haverá manifestação presencial, bem como nas redes sociais. Em Recife, a CUT e as demais centrais sindicais estão chamando um ato para a partir das 9 horas na frente da Assembleia Legislativa de Pernambuco. Participe e, participando presencialmente, tenha cuidado com distanciamento, com álcool e com máscara, mas leve a sua alegria e a sua disposição de construir um serviço público melhor e um serviço que atenda aos anseios da classe trabalhadora. Porém, as lutas da classe trabalhadora se dão em diversos outros espaços. Um deles é a plenária nacional da CUT, que homenageia Kelde e o João Felício. A plenária nacional da CUT começou no dia 21 e se estende até o dia 24. Na abertura esteve a presença de Lula fazendo uma palestra de abertura e no dia seguinte, fazendo uma análise de conjuntura, esteve a presidenta Dilma. Portanto, estas atividades que estão sendo feitas pela CUT e pelas demais atividades, elas se preparam para a luta do cotidiano, entendendo como está acontecendo a batalha em defesa dos direitos da classe trabalhadora e se preparando para dar passos mais claros, mais firmes na defesa dos interesses da classe trabalhadora e significa direitos trabalhistas, mas também a manutenção do serviço público. Convidamos a você a acompanhar o Giro Sindical na próxima sexta-feira. Um abraço de todos e todas, um abraço da CUT.
Olá, companheiras e companheiros do Simproja. Esta semana a CNTE se dedicou fortemente na luta contra a PEC 32, a proposta de emenda à Constituição Federal que ataca os serviços públicos em nosso país, ataca os servidores e as servidoras públicas, ataca a população brasileira. Também nos dedicamos à luta contra a PEC 23. A PEC 23 quer utilizar os recursos dos precatórios para fazer abatimento de dívidas de estados e municípios com a União, além de parcelar o valor devido pelo governo federal aos estados e municípios em 10 anos. No caso do estado de Pernambuco, que ganhou na justiça os precatórios para que a União pagasse o ano que vem, 2022, 3,8 bilhões de reais dos precatórios do Fundef. Se esta PEC 23 for aprovada no Congresso Nacional, nós não receberemos esses valores. Primeiro porque até 40% desse valor a União quer que o Estado negocie as dívidas que tem para com ela. Então ficaria apenas 60% dos 3,8 bilhões que foi ganho na Justiça pelo Estado de Pernambuco. Desses 60%, se a PEC 23 for aprovada, esse valor será dividido durante 10 anos, ou seja, 15% vai ser colocado para o ano que vem, desse valor dos 60% que fica dos 3,8%, e o restante será dividido durante 10 anos. Percebem que é um ataque frontal aos precatórios e ao precatório do Fundef, que estados e municípios lutaram para conquistar, porque a União tem esta dívida, são mais de 90 bilhões de reais que a União deve aos estados do Nordeste e do Norte do nosso país, e agora quer dar um calote nos precatórios. Então a luta desta semana foi contra essa PEC 23 dos precatórios e a PEC 32 da destruição dos serviços públicos. Fizemos grandes mobilizações na Câmara dos Deputados e das Deputadas, mas é preciso que você nos ajude nessa mobilização. Conversando com a comunidade escolar, explicando aos estudantes o que está acontecendo lá em Brasília, explicando aos pais, mães, participe da rede social fazendo a pressão necessária. Lá na rede social do Simproja, da CNTE, tem materiais suficientes para fazermos as denúncias e esclarecer a população do que está acontecendo. E é importante pegar os contatos dos deputados federais de Pernambuco para também fazer a pressão, né? Exigir do deputado federal que não vote em nenhuma dessas duas PECs, né? Que se posicione contra, porque são duas propostas que alteram a Constituição Federal, que nos prejudicam muito, não só nós, servidores e servidoras públicas, mas também toda a população. Ainda esta semana, a CNTE está participando da 16ª plenária nacional da CUT. As nossas entidades sindicais, nós participamos, né, Sintep, Simproja e outros sindicatos, da plenária estadual, e agora estamos na plenária nacional da CUT, fazendo um debate, atualizando as políticas e as estratégias da classe trabalhadora para o enfrentamento neste 1 ano e 2 meses que ainda tem de existência dessa desgraça do governo Bolsonaro. Então, como enfrentar, como derrotar o governo Bolsonaro, que é fundamental para a classe trabalhadora, como fazer para revogar a emenda constitucional 95, que prejudica as políticas públicas e a educação pública do nosso país. A PEC 32 e a PEC 23 têm a ver diretamente com esta emenda 95 que foi aprovada em 2016. Então temos que derrotar o governo Bolsonaro, revogar a emenda 95. E para isso precisamos de você nessa luta, nessa batalha. Um forte abraço.